O pai, rei Dom Manuel, sabia das limitações do filho e herdeiro do trono. Pediu que João governasse com os homens de estado de confiança do pai. Mais por inércia do que por obediência, ele faria isso por algum tempo. Depois, quando nasceu em 1502, já era herdeiro do reino. O meio-irmão que nascera príncipe, Miguel, morrera antes de completar 2 anos de idade. João veio ao mundo quando Portugal experimentava glória sem precedentes, a encantar e a assombrar toda a terra. Quando morreu, em 1557, deixou para trás um império mais vasto e mais sólido. Contudo, as bem-aventuranças do início do século tinham dado lugar a prognósticos sombrios quanto ao futuro da nação. Dom Manuel I cercou o filho de bons professores e de moços fidalgos que pudessem bem servir o infante e lhe dar exemplo. Em 1516, João dispunha de casa própria, tendo como companhia Luís da Silveira e Antônio de Ataíde. A eles se juntaria Martim Afonso de Souza. João de Barros também tinha o infante como amo. Em 1518, sua prima Leonor de Áustria estava prometida ao jovem João para um casamento em breve. Aos 16 anos, ele não só estava disposto a aceitar o arranjo, como se apaixonou pela infanta de Castela, nascida na Flandres. Mas teve a mulher roubada por Manuel, o pai, viúvo de Maria, a mãe de João. Manuel, aos 49 anos, engatava seu terceiro casamento, agora com Leonor, na exuberância dos 20 anos de idade, deixando o filho desolado. O então rei sabia que seu mais velho rebento não se rebelaria para além do resmungo. Faltava-lhe o espírito. E para que João não suprisse a ausência de brios com os brios emprestados dos amigos próximos, Manuel mandou prender e exilou da corte Luís da Silveira e Antônio de Ataíde. Em 1521, morre Dom Manuel e os amigos do novo rei, coroado João III, regressam, premiados pela lealdade demonstrada no episódio em torno de Leonor. Viúva, ela se recolheu ao convento de Chabregas para se dedicar à oração e a obras de caridade. O novo rei a visitava com frequência e se demorava nas visitas. Ninguém nunca saberia o que se dava ali, mas o povo torcia pelo jovem monarca e chegou a haver um clamor para que se casassem. Afinal, Leonor era saudável e fértil, tendo dado uma filha a Manuel I. João resolveu seguir solteiro por vontade dele, não por recusa dela, que se tornaria rainha consorte da França tempos depois, esposa de Francisco I. Bem disposto, o rei recorria ao amigo Antônio de Ataíde para se encontrar com moças igualmente bem dispostas em espaços furtivos. Mas o reino precisava de herdeiros legítimos, e seu primo Carlos, rei de Espanha e imperador do Sacro Império, queria tirar de Tordesilhas a irmã Catarina de Áustria, que vivia confinada junto à mãe desprovida do melhor juízo. Catarina, a propósito, era a irmã mais nova de Leonor. A negociação envolvia ainda uma troca de princesas, com a irmã de João, Isabel de Portugal, passando a casa de Carlos como esposa. Catarina começou a morar no Paço da Ribeira, em Lisboa, em 1525. O casamento era uma temeridade em termos de consanguinidade. A mãe de João, Maria, era tia materna de Catarina e vice-versa. João era sobrinho da mãe de Catarina, Joana a Louca, ou seja, eram primos em primeiro grau. Além disso, João e Catarina coincidiam nos tataravôs, João I de Portugal e Filipa de Lencastre. Não é uma condenação certa, mas deve ter contribuído para o fato de que, dos 9 filhos tidos pelo casal, a que mais viveu, Maria Manuela, chegou aos 18 anos. 4 dos 9 morreram de epilepsia. Comparativamente, dos 3 filhos ilegítimos conhecidos de João III, um morreu aos 22 anos, de varíola, tempo suficiente para demonstrar inteligência e dotes intelectuais, características não observadas nos filhos e no único neto do casal real, o temerário Dom Sebastião. Outra, filha de João com uma judia, viveu 80 anos. Alexandre Herculano, 3 séculos depois, julgará João III inepto e fanático religioso.
A parte da inépcia é verdadeira até o ponto em que se mede a capacidade pessoal de gerir um império tão vasto. Mas um rei é principalmente responsável pelos que escolhe para assessorá-lo e para formular e executar políticas de Estado. Quanto ao fanatismo, se pareceu isso a Herculano, é porque Dom João III foi se cercando de membros do clero, especialmente freis, muitos deles feitos bispos por ele. Tinha método. Pareceu-lhe a forma de manter no topo do círculo governante pessoas que devessem a ele a posição, não a seu pai ou a casa nobre de que provinham. Não há muitos sinais de que o pertencimento deles ao clero significasse uma forma radical de fé cristã. Ao rei e a seu séquito próximo importava parecer devoto e piedoso, não necessariamente o ser de fato. Quanto ao poder, se um religioso por vocação e obras, Francisco Xavier, São Francisco Xavier a partir de 1622, viaja em suas naus para pregar na Ásia portuguesa, era para evangelizar, não para gerir o comércio, a guerra, o Estado da Índia. É fato que Dom João III implantou em Portugal tanto a Inquisição quanto a mesa de consciência, porém ambas com a finalidade bem terrena de amedrontar potenciais opositores. Portugal experimentava, e experimentaria depois, a Inquisição em sua forma branda, quase um faz de conta. Ademais, o grande conselheiro da vida toda de João III foi Antônio de Ataíde, nem militar nem religioso, feito conde da Castanheira, título criado para ele em 1532. Não só aconselhava, Ataíde indicava os ocupantes dos altos cargos de Estado, os comerciantes privilegiados com monopólios, e definia políticas para o norte da África, para o Brasil, tendo escolhido 2 primos co-irmãos seus sucessivamente para a tarefa da colonização, Martim Afonso de Souza e Tomé de Souza, e para o estado da Índia. Inteligente, o conde da Castanheira fez escolhas sábias no mais das vezes, como desinvestir nas possessões do Maghrebe, que só davam prejuízo e aborrecimentos, e reprimir o ímpeto dos franceses por explorarem e se apossarem do Brasil. Ganhou terras e outros presentes do amigo rei. Catarina o detestava e, a partir de 1540, terá mais influência no governo do reino, chegando a mandar praticamente sozinha nos últimos anos de reinado de João III, entregue à melancolia em grau patológico e definitivamente desobrigado de decidir por si mesmo, apenas cuidando que o amigo Ataíde permanecesse como vedor da fazenda. Dom João III morreu aos 55 anos, em 11 de junho de 1557, vitimado por um acidente vascular cerebral. Seu governo, no geral, foi marcado pela expansão e consolidação da chamada Política das Mercês, que permitia ao pequeno reino seguir em expansão e gerir com relativa eficácia um imenso império espalhado por 4 continentes. Mercês régias garantiam a fidelidade ao rei, que no caso de João III praticamente não enfrentou oposição interna. Incentivavam a prestação de serviços ao país e cimentavam uma rede de clientela que evocava o modelo de relações sociais do Império Romano. Porém, o sistema de mercês traria problemas no futuro por resistir à modernização dos costumes políticos que tanta prosperidade permitiria à Europa do Norte. Não foi um rei austero, mesmo com imensas receitas à disposição, obtidas principalmente das rotas comerciais, chegou a pedir dinheiro emprestado no estrangeiro para cobrir rombos do tesouro real. De bom, além da já vista expansão imperial, fortaleceu a universidade, transferida por ele em 1537 em definitivo para Coimbra, e fundou o Real Colégio das Artes e Humanidades em 1542. Ter deixado como sucessor apenas o neto Sebastião, então com 3 anos de idade, prenunciava tempos sombrios ao reino de tanto brilho nos tempos de seu pai, Dom Manuel. Brilho que principiava a faltar a Portugal no fim do governo de João III, brilho que pessoalmente lhe faltou por toda a sua existência.